Salve, galera! Mais um Que Confusão. Olha a gente aqui de novo. Eu, Guto Correia, e a lindona, maravilhosa, futura professora aqui, Dude Cardoso. Fala, Dudinha, tudo bem? Tudo certo, meu amigo? Tudo certo, amiga. Tudo tranquilo. Coisa tudo boa. Tranquilaço. Mais um. E vem. E vem. Vambora. Vamos nessa. Hoje o nosso convidado é um gigante. É um gigante. É um cara maneiraço, gente boa demais. Demais. Advogado, vereador. Coisa linda. Ele é fera, sensacional. Quem é o nosso convidado, Dude? Gabrielzinho, bem-vindo. Opa, bom dia, eu tô bem, Dudinha, Guto certo. Correia, meu amigo, sempre uma satisfação poder estar participando aqui desse programa tão fantástico aí, que confusão. Então, o nome já fala, né? Bora falar aí. Bora lá para as confusões que a gente tem aí. As confusões todas. Tem bastante. Tem bastante? Que da hora, cara. A primeira confusão pra mim é o seguinte: tu tiveste no Floripa Mil Grau e parece que os caras te deram uma sacaneada lá, né? Andaram acabando com o teu relacionamento, é verdade? Na verdade, não foi nem isso que acabaram, foi eu que quase acabei, cara. Ah, é? Não, os caras foram me... Tipo, é que na verdade eu não tava namorando. Eu tava mais ou menos. E aí os caras perguntaram, tu tá namorando, tá solteiro e tal? Eu falei, solteiro sempre, sozinho nunca. aí deu 30 segundos e recebi mensagem. Aí, realmente, solteiro sempre. Cara, e a mensagem... Outro não dá uma dessa. Pelo amor de Deus! Ô, Anderson, quando eu falar uma loucura dessa aqui, tu corta aí, a gente edita essa parada. Imediatamente. Mas deu pra consertar essa parada depois, não? Deu? Sempre dá, né? Mas é difícil. Meu amigo, a gente começou com essa bomba aí pra gente se divertir um pouquinho. Mas estás bem, cara? Como é que tu tá? Tá tudo tranquilo, tudo certo? Cara, tudo certo, correria, mas tá bem, tamo bem aí. Essa vida corrida aí. Campanha. Pois é. Agora, campanha pra deputado agora não é fácil. Estamos aí correndo o estado todo, norte, sul, serra, e cai de manhã, de tarde, de noite, Nossa. final de semana, não tem mais dia, não tem mais hora, mas tá sendo bom. Recepção Logo sendo tá boa. chegando aí já a eleição. Graças a Deus. Com certeza. Graças a Deus. E aqui agora vamos aproveitar esse momento para dar aquela descontraída, bater um papo suave, tranquilo. Vamos conhecer um pouquinho mais do Gabriel. Eu conheço o Gabriel aí, legal, mas eu gostaria que a galera soubesse um pouco aí das histórias e tal. Aquelas histórias de bastidores ali que os nossos amigos contam, eles fazem de sacanagem, né? Isso a Globo não mostra. O que confusão mostra? Mostra, que confusão mostra, é isso aí. Gabriel, mas aí assim, amigão, pra conhecer um pouco do Gabriel aí, o Gabriel é de 1985, Sei. né, meu amigo? Sou de 85, tenho 37 anos. Pra quem não me conhece, também sou advogado. Formei em 2007. E aí, agora eu tô como vereador, né? Mas desde a infância, eu sempre sou uma pessoa com deficiência, tenho 1,15 m, 20 mais ou menos. Uma deficiência chamada acondrodisplasia, que é um crescimento retardado da cartilagem, que é uma espécie de nanismo, mas é diferente de anão. Porque tu vai ver assim, o anão, tipo assim, tem o braço mais entroncadinho, a perna mais entroncadinha. O meu, tipo, é a mesma coisa, só que um tamanho reduzido. É o mob. E aí é o menorzinho. E aí a gente... Mas sempre, cara, mas, tipo assim, eu nunca tive problema... Tipo, óbvio, né? Numa época ainda que a medicina não era tão evoluída e que não tinha tanta informação, não tinha tantas informações referente à questão da deficiência. Sim. Óbvio que tu, quando é gurizão, quando é mais novo, tu acaba passando por algumas coisas, mas graças a Deus eu sempre tive apoio da família, sempre tive uma condição tranquila, tipo, o pessoal sempre falando, não, independente da questão, tu vai trabalhar, vai estudar, vai batalhar pelas coisas, e sempre me tratou de forma normal, e graças a Deus eu estudei, me formei. Pois é. E é o certo, né, Gabrielzinho? Se a gente for pensar, a deficiência não é algo pra gente transformar as pessoas totalmente, Exatamente, né? Poderia, tipo assim, meu pai é aposentado da Polícia Rodoviária Federal, tipo, graças a Deus a gente tem uma condição de vida bacana, e só que, tipo assim, podia muito bem ficar em casa, não, vou estar aqui, vivendo de mesada, ou isso, aquilo, mas não. Vai lá, batalha, vai trabalhar de manhã, de tarde, faculdade à noite, e fazer TCC de madrugada, e assim vai. Então, graças a Deus, isso aí me ajudou a me formar como pessoa, como cidadão, como profissional. Então, isso foi realmente
algo que eu utilizei a minha deficiência como uma forma de combustível para conseguir superar as barreiras. Massa. E graças a Deus eu sou bem resolvido com isso, sempre tiro onda com a situação, então você não tem problema quanto a isso. Isso é verdade. Cara, e aí era nisso, assim, que eu queria chegar, porque hoje existe toda essa questão que envolve a deficiência e tal, mas hoje é muito mais defendido, né? Tem muito mais informações sobre. A gente é da geração de 80, também sou, né? E nesse tempo ali da tua infância, era um pouco diferente, né? Essa questão de bullying, essa coisa toda, assim. Tipo, eu não vou dizer que era permitido, mas as pessoas... A intervenção era menor, né? Era totalmente. Hoje qualquer coisa é bullying, qualquer coisa, alguma coisa é motivo para se... Eu não digo que em certo ponto não esteja errado. Sim. Porque, tipo assim, óbvio que tem tipos de comentários, tem tipos de ações que é mais pejorativo, tem outros que não. Sim. Mas numa outra realidade, como a gente vivia em 85, até pela falta de informação, o pessoal, tipo, tirava onda. Sim. Hoje, se tu vai o Gabriel Pensador cantar a música da Loira Boa, hoje ele tava lacrado e CPF cancelado na internet. Sim. Então é complicado. Então, tipo assim, mas sempre teve normal, o pessoal tirando onda e óbvio, às vezes ficava mais indignado, mas outras vezes sempre ia levando e, cara, não tem o que fazer. Tu vai fazer o quê? O cara vai te chegar de pequeno, vai falar o quê? Então, mas a minha dúvida era nesse sentido, assim, né? Como é que tu lidava com isso? Porque hoje, se acontece, as pessoas estão mais informadas e tu ganha aliados na tua defesa, né? Muitas pessoas vão te defender e vão, pô, isso não é legal, isso não é correto, né? Sim. Mas naquele tempo naquele tempo não era assim, né? Mas, cara, até que, tipo assim, tipo, passava por esse tipo de situações, mas o pessoal ainda, por mais que não é questão de ser mais consciente, mas eles sempre me trataram de forma muito tranquila, até pela minha facilidade também de conversar, de ter amizade com as pessoas, de interagir, de ter facilidade de amizade. Sim. Então isso também me ajudou, eu falo no meu caso específico, na situação de lidar com as questões mais adversas. Então isso... saía com o pessoal, ia jogar bola, tomava ferro junto, isso aí, cara. Então isso aí era como se fosse normal. Então aí o pessoal acabava tirando no começo, como não conhecia, mas depois que conhecia, o pessoal tratava de forma mais tranquila. E hoje uma das maiores causas da tua luta é com a deficiência, né, hoje, Gabrielzinho? Na Câmara de Vereadores, uma das minhas principais bandeiras de atuação é o direito da pessoa com deficiência, até por ser pessoa com deficiência, por entender e sentir na pele a realidade do que a gente vive, né? Eu tô dando exemplo, fui lá em Lages dar uma entrevista numa rádio e era aqueles prédios mais antigos. Uhum. E aí o elevador é aqueles mais antigos, daí... Cara, 12º andar, não consegui apertar. Se eu não tivesse com alguém, e aí? Ia apertar até o terceiro, ia descer o resto, subir tudo de elevador, de escada. Então, tipo assim, são essas situações que a gente acontece no dia a dia. Por exemplo, tu vai num buffet aquilo. Às vezes tu não olha o que vai comer. Então, tem que confiar em quem tá contigo. É verdade. E só que daí os caras são sacanagem. Tipo assim, eu vou com o Vitor, que é maior que eu. Aí vai lá, bota, como se estivesse botando pra ele. Daí não dá. Isso aí complica, pô. Não, vai devagar, pô. O Vitor te sacaneia assim. Tipo assim, então tem que dar uma seguradinha. Tá com a mão pesada? Porra. Eu acho que o Vitor, ele não quer pagar o dele, aí coloca um pouco mais pra si. E divide, né? Faz o pratinho rachado. Isso, aí sobra ali e fala, Gabrielzinho, posso comer um pouquinho do teu aí? Sempre sobra, cara, porra. Falando em comida, eu ouvi da galera que tá aqui, tá aqui com a gente. Ouvi dizer que tu tem um gosto peculiar, assim, né? Gosta de comer o pão com leite condensado, um pão molhado, algumas coisas assim. Cara, tipo assim, o meu pai, ele sempre teve gosto estranho pra comida, né? Meu pai até tava falando da história ali, a gente tá conversando. Tipo assim, meu pai também gosta de botar pão com margarina, creme de leite e açúcar e ovo, tudo misturado. Tudo isso no Tudo isso é melhor. E vai. Aí eu, tipo assim, eu não tenho gosto tão estranho assim, mas, tipo, tu bota o leite condensado, pega o pão de trigo, bota ali, molha e come, pô, isso é bom. Eu sempre comi cachorro quente, sempre com margarina. Não gosto de cachorro quente com maionese. Essa questão do estranho, eu acho que depende do ponto de vista. Entendeu? Eu também pensei dessa forma. Pãozinho de trigo com ovo, é bom? É bom. Mas com margarina? Ai, não. Aí já é um negócio meio estranho.
estranho. Não sei, cara, hoje eu não... Como eu sou intolerante à lactose, então daí hoje eu evito a margarina, essas coisas. Eu comi muito pãozinho, né? Com margarina e um cafezinho, isso na infância era direto. Até porque, galera... Não tinha outra opção. Não tinha outra opção em casa. Aquele pãozinho com manteiga, o cafezinho. Mãe, obrigado. Serviu, a gente cresceu. Tamo aí. É verdade. Saudável. Tá tudo certo. Certo, né? E muito refrigerante, cara. Tomo muito refrigerante. Sério? Bah, pra caramba. Gosta eu de tomo refri? em média 1 litro de refri por dia, cara. Sério? Nossa! Não, meu amigo. Meu Deus. E proporcionalmente equivale a uma bombona, né? Porque Pois meu tamanho... é. Mas isso ajuda aí alguma coisa? Não. Dá um gás? Dá um gás por dia? Cara, eu acordo. Tá de sacanagem, Maria, com gás aí. Então, eu sentia... Senti essa maldade. Eu acordo, cara, sem tomar café, nada, só escovando o dente e tal, jogo um copo de refri, pau. Já vai. Estômago vazio, pum. Nossa, uma Começar bomba. o dia. Essa que é bom. Já fiz prótese no quadril, então agora não tem mais osso pra correr, então tá bom. Agora tá tudo certo. Tá tudo certo. Esse, meu amigo. Esse guri é doido. Gabrielzinho é terrível. Como diz a Duda, é doido. Mas tu sempre foi, cara, assim, desde criança, tu sempre... Porque assim, eu te vejo um cara realmente com muita atitude, um cara realmente com atitude, com personalidade. E tanto que esse é o que a galera fala, assim. Eu me lembro bem do tempo que tu tava no Procon, tipo... Ninguém falava de outras coisas, eu não sei assim, porra, lá no Procon tem o Gabrielzinho, o cara é firme, o cara chega mesmo, chega chegando, nos atende bem e tal. E isso é uma característica tua, assim, bastante personalidade. E tu sempre foi, desde pequeno assim, tu dava trabalho, assim, pros teus pais, né? Sempre. Eu sempre fui muito de liderar grupos, de sempre ter muita facilidade de contatos, de amizades, e isso... Até acho que pela minha condição, até por autodefesa, eu sempre fiz amizade com o pessoal mais velho, porque eu sempre fui folgado desde criança. Então, Quem diria, né? Sempre foi bravo? Sempre fui folgado, cara. Tipo assim, porque até pela minha condição física, o pessoal não ia me bater, então... Sim. Então tu acaba se prevalecendo sendo folgado, mas na questão do Procon tu acaba sendo mais firme, aí depois, profissionalmente, no Procon, algo que eu sempre gostei de atender o público, eu era advogado do Procon do Estado, e a gente não atendia o público, o pessoal do jurídico, né? O pessoal que atendia era mais o atendimento. Só que daí o pessoal do atendimento às vezes não tinha algumas dúvidas e tal, e sempre mandava pra mim. Eu não gostava de ficar fazendo multa e tal. Eu preferia atender o pessoal, ligar pras empresas, fazer audiência, bater, quebrar o pau. Tu conhece, não sei se tu conhece, que é o Sandro Azevedo, advogado, Sandrinho? Sim, pô, Sandrinho, com certeza estudou com meu irmão no tempo da faculdade, conheço bem. Conhece ele? Foi candidato na última Foi agora. candidato na última, claro. Queridaço. Sabe da história minha com ele? Não. Ih, lá vem confusão. Manda Vai, que a gente aqui, a gente Ei, adora confusão. Ei, isso aí é confusão, cara. É? Então manda. Pô, ele era representante de uma empresa de telefonia. Eu era do Procon e tal, a gente fazia audiência. E, cara, toda semana ele ia lá pra me encher o saco, porque... E hoje é meu amigaço. Ele ia lá, tipo, não é pra me encher o saco, é porque ia lá, não resolvia nada e tal. E, porra, sempre aquela resposta padrão e... Não tem. Um dia meio que ele tentou se crescer, daí ele... Aí eu comecei a dar um esporro, fechou o pau. Aí ele assim, que não pode falar assim, não sei, ei, baixa a bola. Daí ele, que não sei o que, papá, se tu levantar, vou te dar voz de prisão, vou chamar a guarda municipal. Aí ele não me conhecia, acho que era a segunda audiência com ele. Daí eu assim, cara, aí foi o Paulo, até hoje ele conta que eu dei voz de prisão pra ele. Sandrinho, gente boa, parceiro. Já, gente finíssima, pô. Havaiano, corredor, advogado. O Sandrinho é um cara, pô, queridaço, é um queridaço. Mas aí nesse tempo do Procon, eu ouvi dizer que lá o Gabrielzinho fazia tudo e trazia toda a responsabilidade, trabalhava sério mesmo. Tanto que, de maneira informal, era o cara que controlava lá, que organizava tudo. Até que um dia mandaram um chefe lá, um cara pra ser chefe. Mandaram o parente do governador, sei lá de quem era. Ó, esse vai mandar no Procon. O Gabrielzinho disse, opa! Cara, tipo assim, eu comecei no Procon como estagiário, em 2003. Aí, pô, eu sempre, tipo assim, eu trabalhava no atendimento, eu era estagiário, aí me formei na faculdade, aí assumi, pô, primeiro ano da carteirinha da OAB, pá, com aquela... Agora sou advogado, posso sustentar até no STF, se quiser. Dale. E aí, então, pô, já tinha aquela moral ali dentro, sempre atendia todo mundo, tinha aquela relação mais próxima com todo mundo e tal. E aí, chega o meu chefe, ele fala, Gabriel, vai chegar um cara aqui que vai ser assessor jurídico, vai coordenar o jurídico e tal. Cara, eu não conheço ele, mas, pô, ele é casado com a sobrinha do ex-governador, Luiz Henrique e tal. E, cara, eu acho que provavelmente ele não vai trabalhar e vai querer mandar. Aqui não vai.
Já botou ordem no negócio. Aqui não vai. Comigo aqui não. Aqui E não. eu era carro comissionado também. Aham. Então, eu assim, cara, se ele vir pra cá pra querer mandar e não fazer porcaria nenhuma, aí não dá. Aí eu trabalhar pra ele verdade. e querer mandar, não. Aí, tá, melhor da história e tal, ele chegou. Aí, primeira vez que ele chegou ali na sala, foi apresentar. E eu falei, aí ele disse, não, ele vai trabalhar aqui no jurídico, então, assim, ó, não tem mesa, não tem computador, não tem local, não tem nada, vai botar ele pra trabalhar onde? Aí o cara já ficou meio assim. Jogando o cara pra rua já. Aí, pior de tudo, até tem uma história que o cara é meu parceiro até hoje. Ele é o cara responsável por criar o slogan da minha campanha. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos, gente. E aí, tipo assim, pô, virou meu parceiraço, meu amigo. E aí ele assim, cara, e até hoje ele conta, ele disse, cara, parecia que eu tava na pegadinha do Silvio Santos. Porque, pô, tomando esporro do cara de 1,15 m. Aí eu olhava pro lado, tinha um cara que era mais gordão assim e tal, que não tinha uma mão. Aí no outro lado tinha uma senhorinha de quase 70 anos. Ele disse, não é possível, pô. Alguma coisa tá errada aqui. E aí começou a trabalhar, daí mostrou. Aí eu lembro que a gente fazia... que a gente era responsável por fazer notificação e multa. E aí ele assim, Gabriel, vamos fazer uma meta? Eu assim, vamos. Assim, ó, quem fizer mais, a diferença a gente paga em shopping. Nossa. Assim, aí a gente fazia assim, se eu fazia 20 notificação, ele fazia 18, sobrava 2, eu ganhava 2 shopping. Sim. E a gente, no final da semana, a gente ia pra Quibelândia e tal, ia lá e tomava em chopp e tudo. Eita. Era uma forma de a gente fazer isso aí e depois comemorar. Com certeza. E fazer o trabalho com diversão também, né? Porque no claro. final ia ter E um aí, momento... trabalhava bastante, e, pô, e o cara é meu amigaço, Luiz Fernando. Cara, assim, qual é a forma que utiliza não tem problema. Sendo eficiente no Exato. serviço público, isso aí. Movimentando, E a fazendo gente o trabalho. movimentava. entendeu? De movimentar, e o cara é parceiraço. Tá lá até hoje. E Gabrielzinho, como é que surgiu de sair do Procon e virar vereador? Como é que foi essa fase? Então, eu sempre tive, como eu falei assim, muita facilidade de falar com o público e tal. O tempo do Procon atendia muita gente. E aí o pessoal sempre falava, pô, Gabriel, tem que colocar o teu nome à disposição para ser candidato a vereador e tal. Eu disse, cara, eu não quero ser candidato a vereador, cara. Assim, primeiro porque, pô, tu tá num local onde só tem pauta positiva. As pessoas, pô, tu vai na rua, o pessoal, pô, te vira a televisão, pô, bacana. Tu resolveu o meu problema, isso, aquilo, Tu ir para uma política, tu tem que sair, e eu não era efetivo, tal, era comissionado, tu tem que largar teu emprego, sem ter uma previsão financeira para fazer uma campanha, sem ter um pau para dar no gato, sem ter nada. E aí, porra, aí tu botar o nome à disposição, mas aí os amigos sempre falaram. E aí a gente estava numa reunião no escritório, e aí o pessoal falou, não, vai lá, tal, bota o nome à disposição. Eu disse, tá, como é que eu vou... Cara, dinheiro, cara, não tem dinheiro, cara. Sim, pra montar uma... Pra montar pelo menos uma estrutura, tipo assim, pra sair e tal. Daí ela disse, não, cara, isso aí a gente vai atrás, pega um empréstimo. Eu disse, cara, como é que eu vou pegar empréstimo? Eu vou estar desempregado? Aí, porra, aí peguei e liguei pra minha irmã. Aí eu, senhor Dani, tô pensando em ser candidato, tal. E eu lembro que uns 15, 20 dias atrás ela tinha falado que tinha um dinheirinho pra daí eu disse, daí eu disse, tu me emprestar... Já tavas contando com esse pra alguma coisa, tu ia usar esse dinheirinho. Aí eu disse pra ela, pô, se tu me emprestar 10 pila, 10 conto, eu começo a minha campanha, faço aí e vou atrás. Daí só que eu falei pra ela disse, não, beleza, então tá. Eu disse, mas se eu ganhar, eu te pago. Sim. Se eu não ganhar, aí vai 30 vezes. Vai devagarinho. Aí ela assim, não, tudo certo, eu confio. Aí onde foi, aí a gente começou, aí eu peguei, aí trabalhava como eu não dirijo, aí usei o carro da minha avó, que era um Paliozinho 2006. A gente começou a fazer a correria de um lado pro outro. Aí o comitêzinho era lá em Sambaqui, também era um galpãozinho onde a minha tia tinha lá, vazio. Aí a gente roubava a internet do salão de beleza do lado pra poder usar a internet. Nossa! E aí assim foi, em 2006. E aí onde a gente começou, e graças a Deus deu tudo certo. E ali começou a história política ali. Antes de voltar para essa tua trajetória ali, primeiro, galera, só para dizer para vocês que ele pagou a irmã, mas ele recebe, né? Recebe salário, foi com o salário dele, tá? Antes que vocês peguem esse corte aí e fiquem sacaneando o cara, né? Não é verdade? Porque a galera tem esse costume depois, já derrubaram tua conta, né? Tem 3 vezes? Tem um costume de dar uma sacaneada no Gabrielzinho. Então, assim, o vereador recebe salário normal, sim. Ele pagou parceladinho como todo cidadão, valeu? Beleza? De boa. É isso Aqui, ó, tua câmera é essa aqui, é isso. É isso aí. Amigo, daí é o seguinte, pô, essa eu achei legal pra gente voltar do slogan, porque eu acho o slogan foda. Eu acho que ali foi uma sacada, não sei onde começou, não sei quem deu a ideia,
Mas eu acho teu slogan bem bom. Cara, foi esse mesmo cara que casado com a sobrinha do ex-governador e tal, a gente lá no boteco, tal, lá na Quibelândia, tomando gelado e pá. Aí ele assim, vou te dar um slogan e tal, e começamos a fazer várias ideias e tal, algumas, óbvio, não foi de primeira, veio várias assim, e aí ele veio com, gigante na defesa do consumidor. Tipo, gigante, que daí tu pega a questão do contraponto com o tamanho, Sim. o consumidor por causa do PROCON, aí a gente tava na dúvida, bota Gabriel Meurer ou bota Gabrielzinho, mas pô, se tu botar Gabriel Meurer, minha mãe não me conhece. Agora Gabrielzinho, tu bota ali, Gabrielzinho, gigante, consumidor PROCON, bateu. Fechou, né? Então, Todo foi mundo onde a sabe quem gente é. foi. Então isso aí, mas aí até lá teve vários outros, né? Aí ele queria botar dos males o menor, daí não dá, né? Aí não tinha como, né? Tiveram outros slogans? Tiveram. Conta pra nós. Dos males o menor, esse não. quanto menor o roubo, não dá, porra. Aí não dá, pô. Aí já parte pro... Demais, né? Já é demais. Aí já essa tô na parte. sacanagem. Aí já tô na sacanagem. Mas esse slogan é o gigante na defesa, porque, cara, é da hora. A sacada foi boa, a chamada é boa. Até hoje eu tô pagando royalties em chopp pra ele. Nossa, até hoje esse show que tá rolando. Tá rolando, então. Tudo que ele pagou, pegou de volta agora, depois. Cara, falando em mandato, assim, até em questão de bagagem política, tem uma coisa ali que me chamou a atenção durante o mandato, acho que daí foi no primeiro, né? Que assim, hoje a gente vislumbra muitos vereadores que fazem um único trabalho. Tem mato na rua pra cortar, tem não sei o quê, tem blá 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 blá. E aí isso vira em voto, né? Isso infelizmente vira voto. Mas a função do vereador específica, né? Legislar, fiscalizar. E de todos, teve aquela situação de que tu fiscalizou as contas do ex-prefeito, né? E não aprovou essas contas, tu foi relator, né? E aí, cara, tu sofreu muita pressão pra não escancarar aquilo, Cara, negar as contas? Então, o que acontece? Como tu falou, hoje ainda a população às vezes ainda não entende qual é a real função de um vereador. Às vezes, faltou luz, é culpa do vereador. Faltou água, é culpa do vereador. Não sei o que é do vereador. Tipo, porque o vereador ele é o elo mais próximo da comunidade. Sim. Então, a gente acaba fazendo muitas vezes essa ligação entre comunidade e poder público. Então, a gente acaba, muita gente fazendo isso, tanto é que a gente vai nas comunidades, vê as demandas e tal. Mas o papel principal é fazer leis e fiscalizar, como tu falou. Eu era presidente da Comissão de Orçamento, e a Comissão de Orçamento da Câmara, ela analisa todas as contas do município, verifica a questão de quanto vai ser investido em saúde, educação e tal. E também a gente analisa as contas das gestões da prefeitura, tanto do ex-prefeito, do prefeito atual. E a gente viu ali, tinha um documento que primeiro vai para o Tribunal de Contas, Sim. as contas, aí o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, os técnicos deram pela rejeição, o relator do processo no Tribunal de Contas também deu pela rejeição, aí teve um voto de vista, que daí é um voto de uma pessoa, de um outro conselheiro que entendeu diferente, e aí aprovou. Aí, por maioria, aprovaram no Tribunal de Contas as contas do ex-prefeito César Júnior referente ao último ano de gestão. Aí vem para a Câmara, que é o poder onde realmente tem a prerrogativa de analisar as contas e realmente ver o que se pune ou não, né? E a gente começou a trabalhar e analisar e tal. E eu lembro que eu sempre me aconselho muito com o pessoal da política, o Ronaldo, o pessoal, e eu falei com ele e tal. Ele assim, Gabriel, primeiro, faz aquilo que tem que ser feito. Isso que ele era o ex-prefeito, era do partido coligado com que a gente estava. E aí ele assim, age tecnicamente. Só que tu tens que estar ciente de que tu vai ter pressão política. Porque, primeiro, é um cara que é prefeito, era candidato a deputado federal, tem uma família influente, tem todas as situações. Ele assim, se tu acha que tu não tem condições de suportar a pressão política, repassa a relatoria para outro vereador. Eu disse, não, se eu tiver aqui para ficar com medo, eu fico em casa, pô. Sim. Então, não foi para isso que eu vim aqui para a Câmara de Vereadores. Então, a gente começou a analisar, verificou uma série de irregularidades, dívida da CONCAP, dívida de contas a pagar, o limite da lei de responsabilidade fiscal, que estava em quase 60%, ou seja, uma porrada de coisas que não tinha como aprovar. Mas, durante todo o decorrer, ele entrou
teve toda a discussão, chamamos ele para também se explicar, teve todo o procedimento, a ampla defesa, o contraditório, foi feita toda a situação. Tentaram mudar na comissão de orçamento, que tens que ter na comissão de orçamento para tu ir, que como é que funciona? Primeiro tu faz na comissão a análise, né, o parecer e o voto, e aí vai para plenário. Só que tu tens que ter maioria para aprovar o meu parecer. Se eu tivesse minoria, aí estaria ruim. Sim. Aí a gente conseguiu, tentaram mudar o voto de um vereador para poder tirar da coisa, a gente bancou, peitou e tal, e começou aquela discussão. Ele entrou com mandado de segurança para suspender o processo e foi para o tribunal, aí suspendeu a liminar, a gente recorreu, derrubamos no tribunal, manteve, aí foi para o plenário, a gente levantou todos os pontos, toda a situação, e o engraçado é que tinha vereadores que falavam, mas sempre foi assim, sempre aprovaram as contas. Tipo aquele argumento muito raso de quem não analisa as coisas. Sim. E a gente, não, eu assim, cara, não é porque sempre foi assim que vai continuar sendo assim. Se tá irregular, a gente tem que virar a chave. Com certeza. Então a gente foi, e aí teve pressão, teve tudo, mas mesmo assim a gente conseguiu 17 votos e foi rejeitado. Tinha que ter 16, foi 17 votos e foi rejeitado e hoje está inelegível por 8 anos. Porque isso mostra que não é algo pessoal contra o ex-prefeito, não, muito pelo contrário. Isso mostra que a Câmara ela tem que assumir um protagonismo de não ser simplesmente um cartório de carimbar, às vezes, projeto do Executivo e simplesmente analisar as coisas da forma que tem que ser analisadas e aí a gente tomar as providências que tem que ser tomadas. E foi uma virada de chave que mostra que a gente não está ali para passar pano nas irregularidades e realmente, porque dinheiro público não existe, né? Existe o meu dinheiro, o teu dinheiro, que todo mundo paga, todo mundo paga imposto, então a gente tem que ter essa responsabilidade, porque hoje eu estou como vereador, mas eu continuo sendo cidadão, e se eu não tiver essa responsabilidade, quem vai pagar o preço também sou eu. Exatamente, a gente vê isso mesmo, Gabrielzinho, a gente vê que você traz a mudança, é persistente, bate, vai à luta, e isso eu acho que todos os cidadãos conseguem ver, por isso a gente tá aí para deputado estadual, né? É isso aí. Cara, e assim, só voltando ali, e eu concordo contigo, com certeza o vereador, ele é o mais próximo da comunidade. Muitos vêm das comunidades, são líderes comunitários, né? Sim. Então é difícil não estar próximo, e deve até estar próximo, ouvir as demandas das comunidades. Só que às vezes, o que eu falo é isso assim, tipo, às vezes fica ligado nisso, né? Numa coisa que é o executivo que tem que fazer, o vereador vai lá e leva a demanda, e o trabalho do vereador de verdade se torna secundário. É isso aí. Né? Então aí o cara ganha a obra da prefeitura, ganha a obra do executivo, mas não vai para a tribuna. Dificilmente faria o que tu fez. Sim. Recusar contas, né? A gente estava até falando aqui, teve um bate-papo com o Pedrão também sobre isso. Uma coisa é o prefeito pedir o auxílio e eu nomear pessoas para cargos. Isso pode acontecer, desde que seja um auxílio, eu estou nomeando pessoas. Isso. Mas eu não posso perder a autonomia enquanto vereador. Quer a minha ajuda? Que é o fisiologismo político. Isso. Né? Tu quer a minha ajuda? Eu posso te ajudar. Posso mandar pessoas competentes, né? Para nomear, para ajudar na gestão. Mas o que eu não posso é ficar vinculado às tuas decisões e ficar aqui eu tapado. Não falo mais nada, então. Não bato mais na gestão porque eu tenho cargos lá, entendeu? Exatamente. Então... Tipo assim, a gente teve isso daí, faço parte da base do governo, mas a gente também tem essa situação. Quando eu não concordo com determinada situação, eu voto contra e não tenho medo nenhum, que assim, a gente tem, como eu falei, como tu falou, tipo, tem pessoas ali que estão lá para ajudar o Poder Executivo, são pessoas qualificadas, não são simplesmente pessoas que estão lá somente para cabide de emprego, muito pelo contrário, estão lá porque precisa de gestão, precisa de pessoas qualificadas para estar em determinadas pastas, então a gente está nessa ajuda, mas isso, em maneira alguma, deve inviabilizar a questão do poder fiscalizatório do legislativo. Infelizmente, em alguns casos ainda acontece, mas deve ser combatido e a gente está nesse amadurecimento constante, esse amadurecimento político. Com certeza. E logo, logo estaremos bem aí. É verdade. E o Gabrielzinho, antes da política, o Gabrielzinho já fez bastante coisa, né? Pode contar um pouquinho pra gente aí. Eu só ouvi dizer que o amigo já foi empresário, aí foi técnico de futebol, né? Além de advogado, é claro, né? E essa fase aí ele foi empresário de banda, né? De umas bandas aí na cidade. Não acredito, isso aí. Tipo assim, eu sempre gostei de pagode, cara. Sempre fui pagodeiro. Olha só. É bom, né? É bom. E aí sempre gostei de pagode e tal. E aí tem o pessoal lá, que eram meus amigos lá da comunidade de Sambaqui e tal. E, pô, os guris tocavam bem e tal. E aí, quem ajudava muito a questão de empresário era o Thiago, cara. O Thiago, que
Meu primo O também. besouro? Besouro. E aí... É o besouro, o biso. É o biso. Aí, Tiagão! E aí, pô, a gente tava lá, daí... A gente via que os guris tinham condições, eram bons. Só que, cara, quando tu é gurizão, eles principalmente querem ir lá mais pra curtir e tal. E a gente falou assim, eu falei assim, cara, vou ser empresário e tal. E, pô, foi bacana, foi uma época legal, a gente conseguiu fazer bastante eventos, bastante shows, levava e tal. Mas não ganhava nada, né? Porque tu ganhava, tu já gastava ali. Já ficava na balada, né? Mas era bom, cara, mas era bom, sempre Era divertido. Sempre tinha um rebote. Então é bom. Eu ouvi uma história também, muito interessante. Gustavo já vai se matar de rir agora. Que ele foi pra Disney e ele entrou às 8. Ah, é? E saiu à meia-noite? Meia-noite com o Mickey. Conta pra gente essa história, Gabrielzinho. Ah, eu fui pra Disney em 2011. Cara, 3 meses antes de cair a Torre Gêmeas. Meu Deus. Fui lá pros Estados Unidos. E eu fui no World Trade Center. Imagina. Meu Deus. Imagina que loucura, né, cara? Meu Deus, tá louco? Imagina, ainda bem que o Bin Laden não me viu. Aí foi de mais de boa. Mas, pô, cara, e aí na Disney, aí falei, pô, eu não sabia falar inglês, não sabia falar nada. Aí tava lá com o grupo de excursão e tal, tinha uns 30, 40, tudo gurizado do colégio que eu estudava e tal. E tal, eu disse, pô, vou ali no banheiro e tal, dar uma esperadinha e tal. Fui no banheiro e tal, aí quando voltei não tinha mais ninguém. Galera já invadiu os outros brinquedos e... Já foram, e aí eu fiquei perdido, cara, eu não sabia. Imagina, eu não sabia falar inglês. Não sabia nada, aí vai encontrar todo mundo. Chuva pra caramba. Já era noite. Daí eu disse, cara, eu fui andando, aleatório, fui parar lá, aí depois caí, aí foi indo tal, e pô, não achava e não encontrava ninguém. Aí do nada, depois, sei lá, de 1 hora, eu acho, aí o pessoal, um dos guris que tava com a gente, veio lá, acho que era, não sei se conhece, Piazza, Guilherme Piazza, e aí estudou comigo. E aí, cara, ele acabou me encontrando lá. Aí cheguei no ônibus, as gurias estavam chorando, e não sei o que e tal. Aí eu assim, pô, mas quase que eu me perdi, cara. Quase que eu me perdi. Quase que ficou pra trabalhar na Disney. Já ia contratar. Aí, pior é que uma história da Disney, minha irmã é 3 anos mais velha que eu. Aí ela pediu Gabriel, compra pra mim um tic-tac, que é aquele esquilinho. Sim. O tic-tac. Eu disse, tá, beleza. Aí fui lá e tal. Aí eu olhei nas prateleiras assim. E não tinha tic-tac. Daí eu assim, pô, agora como é que eu vou falar tic-tac? Aí eu falei pra ela, daí falei com a moça tal dela, assim, tico-teco. Aí ela assim, sei. Daí ela, habla espanhol? Daí eu assim, sim. Daí eu assim, esquilo, que era o esquilo, mas como é que se fala? Mas não sei como é que se fala esquilo em espanhol. Tá bom, a gente se vira, né? Mas daí na hora, né? Claro. Cara, ele não entendeu. Cara, não achei. Acho que era... Dirty Little, sei lá como é que é o nome agora. Nossa. Depois é que eu fui pesquisar. Aí agora da história eu trouxe um pato Donald pra ela, não tinha. Aí não achei. Não achei o tic-tac. Bem próximo, Aí falei, é o que tinha. Era o que tinha. Caralho, velho. A proximidade até que... Parecido. É tudo da Disney, mano. Vambora, pô. Veio da Disney, não tem nem o que reclamar. Pô, veio direto. Vem direto da Disney. Mas pra tirar foto comigo eu não tirei, cara. Não conseguisse encontrar o Mickey? Não, encontrei, mas 3 horas de fila pra tirar foto comigo. 3 horas de fila. Um cara de vestido de Mickey, pô, não dá. Ô, Gabriel, as crianças assistem, não acaba com ele. Aí tu não conseguisse bater foto com o Mickey nem na saideira, tu fosse o último a sair e ficasse até a meia-noite. Acho que até o Mickey já tava dormindo, pô. Já tava fora, pô. Ai, velho. Assim não dá. E tem outras da Disney, não? Tem. Tipo assim, porra. Tem. Tem? Ali, tipo, gurizada, aí acho que tinha eu lembro que a gente ficou tudo preso no hotel, porque tinha um quarto, daí tinha, acho que era um quarto cada um com 3 ou 4, e aí tinha aí e lá, tipo, tem sensor de fumaça, aí pega, tranca o hotel, aí deu um rolo. Aí não sei se tinha um quarto lá que tinha alguém fumando ou não, algum do gurizada, tudo gurizada de 15 anos, Sim. 16 anos. Ele diz que botou a calça pra secar no abajur e começou a dar fumaça. Mas só sei quando a gente viu, tava a polícia, tava tudo e tal. E bombeiro, e ninguém saía do quarto, um rolo. Uma confusão danada. Confusão. O desespero. Uma menina foi pega lá roubando top da nossa excursão. Sério? Roubou um top. Mas ela tava com vocês, que saiu Tava daqui com a gente, vocês? tava
Quase que ela foi deportada. Sério? Roubando top. Pô, que Top. loucura. Estava roubando top. Pô, e lugar legal pra roubar também, né? O cara sai daqui, vai nos Estados Unidos pra roubar alguma coisa. Um top. E primeiro, pra tu ir pros Estados Unidos, porque tu tens uma condição teoricamente... Sim. Legal, né? A gente vai roubar um top aí. ainda. Puta Aí, que o nome dela pariu. era Fernandinha, cara. Aí tu começou a chamar Fernandinha Ele Beiramar. ainda solta o nome da pessoa. Ah, foi mal. Fernandinha Beiramar. Fernandinha, deu ruim. Beijo. Porra, Fernandinha. Fernandinha Beiramar. Ó, pô, isso aí fica eu, porque eu sou advogado criminalista, eu não sei nem como é que eu ia te defender, Fernandinha. Lá, tava muito longe, mano. Já bem Mas conversar aí e tu ia pra tal. Disney? É? Tu ia ter que ir pra Disney? Eu ia esperar pra bater foto comigo. Pô, 3 horas. Eu ia. Tu ia? Tu ia ficar lá paradinho? Com certeza. Pô, eu preferia ficar esperando nas montanhas russas. Pô, tem uma montanha russa Achei lá, que ele ia cara. falar das princesas. Ah, não, mas princesa não, também dá. Dá. Mas, pô, tem as montanhas russas lá que também é fila e tal. E... Falando das princesas, tu entrou ali no pagode, falou que, né? Sobravam uns espaços, né? Nessa nossa caminhada aí, a gente dá uma curtida, a gente é namoradorzinho, não? Gustavo. O quê? Eu só queria saber. Tu não te mete, Gustavo. Que, tipo assim, tu vai lá, conversa com o pessoal vai lá e... Aí as meninas vêm, pô, negão tudo grandão, forte, bonito e tal. Aí vem, sempre surge alguma que tal, que é aquele rebotezinho, vai, é assim. Sempre tem, isso aí. A gente vai ajustando as coisas. Mas não, eu acho O que não é Gabrielzinho só agora aí. tá solteiro? Agora... Para, não faz isso com o cara. O Tá problema solteiro? Mil Grau já fudeu o cara. Nós não. Não, Não, agora eu tô solteiro, agora não tem problema. Agora não tem problema de cair o WhatsApp. Agora eu tô solteiro, tá tudo certo. Era só pra tirar a dúvida, porque se ele estivesse falando isso, eu ia defender ele, eu ia tentar Ah, é? ajudar, entendeu? Tá, eu vou mandar um recado pra garota lá, né? Tu que é mulher e tudo, pra gente consolar a menina, deixar tudo certo. Ei, querida, Tá tudo bem. é só um bate-papo, aqui é leve, faz tempo, isso aí faz tempo. Fica de boa. outra é. 30 anos, como diz o Gustavo. 30 anos. Isso. 30 anos tu tem, né? É complicado. É, né? É. Esse meu amigo, Gabriel. E o teu período lá de... Sabias que ele já foi técnico do Triunfo lá? Ele foi presidente do Triunfo. E ele foi técnico do Triunfo. É? Gabrielzinho técnico. Técnico Futebol. e presidente ainda. Eu mandava em tudo. Mandava em tudo. Mandava em tudo. Ele que... Mandava por toda. Mandava mais do que o Vandrei Bion manda no Havaí. Ah, mais. Bem mais, Bem né? mais. E o Gabrielzinho jogava uma bola? Cara, eu vou te falar a verdade. Tipo assim, eu sempre joguei bola. Sério? Sério, cara. Mesmo com esse tamanho todo, jogava com o pessoal. Tipo, era bom porque eu era do sub-15 e jogava com o sub-10, né? aí eu já deixava o braço. Tanto gurizadinha... Já tinha malandragem? O Vitor jogava comigo, pô. O Vitor? Só que o Vitor é 10 anos mais novo que eu. Ah, é? Apoiou muito, só deixava o bracinho. O Vitor tá só pensando no almoço ali. Na hora que ele vai encher o prato dele e o teu. E o teu junto. E vai comer tudo sozinho. Ele tá só Vai. pensando nisso nesse Tá só momento. pensando. Aí eu jogava bola e tal. Até na época de faculdade, jogava também com o pessoal ali. Sim. Aí, cara, Campeonato e tudo? sempre- Campeonato e tal. E jogava. Olha. Aí, tipo, aí depois começou, aí fiz a cirurgia no quadril, daí já não dá mais. Mas treinador de futebol, eu era auxiliar técnico de um cara que era lá do Triunfo e tal. Aí ia lá, tal, ajeitava. Aí depois ele saiu, eu montei o time, aí fiquei lá. Aí meu pai sempre foi presidente do Triunfo, sempre foi da diretoria e tal. Sim. Aí eu falei, não, cara, isso em 2013, eu quero ser presidente. Aí meu pai, tá aí maluco? Que tal, eu não queria. Daí eu disse, não, fui lá. Aí botei meu nome, aí onde eu conheci o Digo, que é lá do Cevada, lá do Morro do Céu. Então eu tô usando esse bonezinho por causa disso. Depois Exatamente, Cevada. Cevada. E aí a gente começou a ter uma... É que o pessoal, tipo assim, meu pai vai tá com quase 70. E eles têm uma visão diferente de questão de gestão, de questão de rede social, não tem isso aí. Sim. Eles querem saber dos veteranos lá, jogar uma bola, tomar gelada e acabou. Sim. É verdade. Aí a gente já queria botar time de futebol 7, que já tava naquele auge, Sim. time feminino, aí botar na rede social e tal, e a gente começou. E aí o Amador, que é o time de futebol que disputa o campeonato, a gente jogou em 2013, aí onde eu trouxe o Digo para ser treinador e tal, ele montou o time lá, aí fomos vice-campeão no primeiro ano, fomos campeão da segunda divisão no segundo, Ó, tudo aí fomos pra pensado. primeira divisão, Sim. e daí eu peguei isso aí, né? Saí no auge, né? Saiu no ar. Tem que ser lembrado, Tu né? não treinou esse cara aqui? Tu não treinou esse cara Não aqui? treinei, não tive a oportunidade. Ai, não acredito. Eu joguei lá no Triunfo um Então tempo. ele não é camisa 10 mesmo. Joguei no Triunfo um tempo. Eu não vou me recordar o ano, mas teve um tempo que eu fui jogar no Triunfo B, que é o do Gaúcho, né? Ah, do Paulo Gaúcho? Do Paulo Gaúcho. O Fred me convidou. Eu joguei lá no Triunfo um tempo.
Não. Aí eu não sei. No meu tempo não acontecia nada lá. Não sei, não falei nada. Não, eu não sei. Qualquer coisa que tu esteja pensando não acontecia. Paulo Gaúcho, eu era auxiliar do Paulo Gaúcho, pô. Ah, é? Olha o Gauchão, Paulo querido. Roberto Breitenbach. Meu Deus. Que nome. É. O Gabrielzinho, falando em rede social, tu é aí por dentro das redes sociais, TikTok e tudo? Tá, tem que estar, né? Tem que, tipo assim, a gente dá uma... É que hoje, quando tu fala em rede social, principalmente de questão política, tu tem que saber dar uma dosada. Sim. Tipo, se tu botar só questão política, só questão... fica muito maçante, o pessoal acaba... Por mais que o pessoal que te segue sabe que tu é político, mas mesmo assim, tu tens que dar uma quebrada. Tipo, e a gente faz isso daí. Tipo, aqui tem a Duda que trabalha comigo aqui, que trabalha com uma gestão de conteúdos, e a gente faz. E a gente faz, tipo, nos TikTok, aí tem aquela... O videozinho da musiquinha do Thiaguinho. Também tava dançando. Aí tu faz TikTok, aí tem aí tu acaba, tipo, tu acaba dando aquela dosagem de não ir pro escrachado e ficar e dar aquele toque mais sutil de política também, falando de coisa séria, de uma maneira mais leve. E a gente tem feito isso aí bastante. E consegue atrair todo o público, né? Tu acaba atraindo todo o público. Então tu tem que ter. Tô tentando encontrar aqui, vou mandar pra ti ou pra Duda, que eu mando aqui direto, pô. Ó, figurinha? Ó, tá aqui a figurinha lá, o Gabrielzinho, ó. A Carol já mandou uma aí. Mandou, que faz assim. Já rola, bate. Cara, isso daí... Essa aí eu mando direto. Então, isso daí a gente fez. Então, assim, foi bem na época da gente... Aí onde a gente deu uma pegada. É que era dos jovens pra fazer o título de eleitor. E não era desenrola, bate e joga de ladinho. Desenrola, bate e vem fazer o título. E aí a gente fez isso aí com outro gurizão que era novinho também, tava lá com a gente. E aí a gente começou a divulgar, tipo assim, aí onde tu consegue atingir no TikTok um público mais jovem com relação a isso aí. Um negócio mais sério com relação à intenção de fazer o título de eleitor, mas também com uma pegada leve do TikTok. Do Muito bem pensado. Aí tem, né? Não, mas quando, tipo, vai dar boa pra mim, né? Agora já não dá tão boa, porque ultimamente eu, né? Coisas da vida. Gustavo, olha o rolo. Mas quando vai dar boa, alguma coisa que é legal, assim, eu mando sempre essa figurinha. Quando alguma coisa que vai dar massa, vai dar certo, eu mando o Gabrielzinho lá, pá, eu mando essa figurinha sempre, ou então mando o Lucas fazendo ali o de ladinho também. Ah, o de ladinho. O Lucas é o maridão aqui. Meu irmão, no caso, né? O Lucas Correia. Sim. O Lucas Correia. Lucas Correia. Ele jogou comigo no Cevada, pô. Ele treinou o Lucas. É isso mesmo. Verdade. O Lucas jogou um bom tempo no Cevada. Mas esse tempo de treinador, eu ouvi dizer que teve uma lá que tu ia sair no pau, ia sair no braço, brigando como treinador, fosse expulso. Já teve várias. Não foi uma só. Tem várias. É claro que, tipo assim... Realmente, Gabrielzinho, a tua ideia de ser folgado tá funcionando. Tá funcionando. Funciona. Vai certo. Eu, tipo assim, tu briga, tu discute e tal, e futebol... Cara, futebol tu tá no sangue, aí tu acaba... Sim. Já percebi isso. Tipo assim, uma vez eu nunca me esqueço que eu fui num julgamento, que daí tinha a liga de futebol amador, né? E eu comecei a xingar o juiz, tal, me botou pra rua. Aí depois no final do jogo eu já fui xingar ele de novo. E aí tu vai pro tribunal pra ser julgado. Sim. E aí eu fui lá fazer minha defesa. Cara, quando eu fui olhar o que ele botou, eu assim, cara, a única coisa que eu quero dizer é parabéns, porque ele botou tudo que eu falei. tudo sem tirar. Exatamente o que ele disse. Tava com gravador? Com tudo, tal. Cara, e foi, tipo assim, aí óbvio que depois tu vai amadurecendo e tal, não adianta. Sim. Mas às vezes é bom pra tu dar uma soltada. É do jogo, né? É do jogo. Mas isso é do futebol, né? A gente vê que isso é muito frequente. Mas tu conseguiu se defender? Deu certo lá? Não, fui punido 180 dias. Não tinha problema, porque na época eu acho que não era treinador, eu era presidente. Eu não entrava em campo mesmo, então. Eu tava na condição de presidente. Então não dava nada. Se tivesse pênalti lá, tu batia também, né? E dá o presidente, é o treinador. Camisa 10, faixa. Se precisa, entra no jogo e é certeza, isso aí. deixa pra mim, né? Claro, E eu digo meu treinador, se não ganhasse os jogos, eu ia cair. Falava isso que eu digo? Claro. Tá certo? Esse presidente é firme, viu? Não, o Digo, cara, do Cevada, né? Cevada, Morro do Céu, tinha parceria com o Gabrielzinho. O Digo é um dos grandes treinadores aí do futebol amador, velho. Verdade. Tem aquele jeitão carrancudo dele de ser, né? Mas ele manja muito futebol. Verdade. Ele conhece muito futebol, cara. Ele era um excelente jogador. Lembro bem da fase, assim, o Digo é um pouco mais velho do que eu. Lembro dele zagueiro no Avaí. Cara, ele era um jogadorzaço, assim. Então, eles falaram que
antes da lesão dele, ele tinha tudo pra ser aquele zagueiro clássico e tal. Daí teve a lesão no joelho, aí acabou. Cara, jogava no Avaí lá no Júnior, ele era capitão, jogava muito. Ele era um cara qualificadíssimo, assim, como jogador. Quando ele tinha trabalho quando jogava contra mim, né? Isso é normal. Normal pra todos que jogam contra mim. Faz parte. Mas ele é o melhor. É único. Sensacional. Só falta ir pro Avaí. Mas esse Gabrielzinho brigão, esse que se impõe, tem uma história também, cara, que eu ouvi por aí, que tu querias entrar no ônibus e os caras não queriam deixar. Você ia perguntar, puta, desculpa. Então pergunta, refaz a pergunta. Refaz. Não, que a gente ouviu, né, falar da chuva, que não dava pra entrar e não sei o quê. Não, Gabriel, você conta essa pra gente, não? É muito boa essa. Mas, tipo assim, não é que eu sou brigão. É um direito, né? Pô, os caras veem se eu não tô certo. Olha só. Agora a gente vai avaliar. Tudo é questão de bom senso, olha só. Eu sou pessoa com deficiência. Mas, tipo assim, e como pessoa com deficiência, a gente tem direito à gratuidade de transporte coletivo. Sim. Mas, cara, eu nunca pedi a carteirinha, nunca peguei a gratuidade quando eu pegava o ônibus e tal. E sempre paguei a passagem e tal. Beleza. Mas teve um dia que eu tava, acho que, sei lá, não sei onde é que eu tava. Tava tomando lá e fui pegar o ônibus, era quase 11 e pouco da noite e tal. Aí fui pegar o ônibus, fui embora, só que eu tava sem dinheiro, só tava o cartão. Já, como é que não dá pra pagar o ônibus com cartão? Aí peguei e disse, então vou entrar de lado aqui no portãozinho aqui, que é pra gratuidade, e aí vou pro ônibus e tudo certo. Sim. Beleza, tranquilo. Aí o cara disse, não, tu tens que ter a carteirinha de deficiente. Aí eu disse, não. Eu disse, cara, mas eu não tenho. Eu disse, então tu não pode entrar. Eu disse, cara, mas eu não tenho dinheiro. Daí ele disse, não, aí não é problema meu. Daí eu assim, tá, mas tu não tá olhando pra mim? Tá, mas não tem como identificar. Eu disse, não tem. E tava chovendo pra caramba, não, eu peguei uma chuva agora e encolhi. Eu assim, não, é questão de bom senso. Cara. Bom senso. Então, tipo assim, cara, aí... É um olhar, né, gente? Aí o cara ficou meio assim, daí ele assim, então, pelo menos aí ele acabou... acabou liberando e tal, e acabei entrando. A cena em si, a graça que a gente acha é da tua resposta, né? Isso aí dá pontos. Cara, e tipo assim, essas sacadas que a gente dá, tipo assim, que é... Porra. E é muito rápido, né? Eles acham que é irônico, mas não. Cara, mas falando em sacada, teve uma que eu achei também espetacular, né? Tu viu, né, Maria? Tu já viu aquela da entrada dele, a entrada triunfal? Sim! Na câmera de motinho, né? Pois é, todo mundo acha que foi na câmera, mas eu ouvi dizer que não foi. Não foi? Não. Pergunta pra ele, onde é que foi? Onde é que foi essa tua entrada triunfal? Então, tipo assim... Essa pra mim é uma das entradas mais espetaculares de todos os tempos. Essa da motinha. Então, eu tinha uma amizade com a doutora Leonice, e ela era minha sócia no escritório e tal, e ela era presidente da Fundacentro, que é uma entidade federal e tal. E eles estavam organizando um concurso de redação das crianças do ensino fundamental e tal. Uhum. E aí tinha premiação para as melhores redações e tal. E tá, aí eu fui lá, ela me convidou para ir na... Aí ela falou com o Thiago, que era o meu chefe de gabinete. Aí falou, eu queria convidar o Gabriel, fazer parte da mesa de abertura e tal, falar da importância e tal. Aí o Thiago disse, não, beleza, tudo certo. Aí ela disse, mas eu queria fazer uma outra coisa. Porque tem um prêmio, que é uma motoquinha elétrica, pequenininha, que vai ser o prêmio para criança de, sei lá, 6 anos, 5 anos, e vai ser o prêmio para ela. Eu queria ver se o Gabriel não entrava dirigindo a motinha. Daí ele começou a rir, daí ele assim, cara, toca, mas eu não vou nem falar para ele, porque ele vai ficar puto, não vai querer fazer. Porque a minha primeira sensação é sempre dizer não, né? A sensação que eles têm quando o pessoal que trabalha contigo? Mas não é. Deles, a sensação deles, né? A sensação deles. Diz a Duda que é. E aí, tipo assim, aí ele não me falou nada. Aí, beleza. Aí fui no dia e tal, tudo certo. Aí participei da mesa de abertura, fui sentar ali na mesa, tá? Na plateia ali, enquanto estava sendo feita a divulgação dos resultados e tal. Aí chegou a doutora Leonice e falou, tá pronto para entrar motorizado? Daí eu assim, como é que é? Nossa, o Thiago não te falou nada ainda? Eu olhei pro Thiago, já começou a rir. Daí eu assim, não. Você vai entrar de motinha e tal, com a música do Ayrton Senna. Você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem? Né? Daí ela, Gabriel, vai ser tão legal, as crianças vão gostar tanto e pá. Eu assim, porra, cara. Daí ela assim, não, vai. Aí tá, daí fui lá na salinha, que tava lá, fui ver a motinha, mas tipo assim, ela não tem freio. Sim. É aquela que tu aperta e acelera, né? Uhum. Aí eu assim, não, beleza. Aí quando foi entrar, aí tocou a música da Ayrton Senna, eu fui.
Tanto é que se for ver o vídeo, eu dou 2 engasgadas, porque eu parei um pouco antes, daí deu uma acelerada, deu 2 aceleradas, mas foi essa daí. Aí depois faz a volta, aí tudo. Aí depois aí Pegou a manha, né? Aí vai cavalinho de pau. Pô, e pior é que a moto era bem pequenininha, a primeira vez que eu me senti grande. E aí era bem menorzinha a moto, e aí acabei entregando lá pro pessoal e foi lá na Justiça Federal. Aí esse vídeo acabou viralizando, indo pra vários grupos, foi no Floripa Mil Grau, foi até pro Jornal do Almoço, na época do Cacau Menezes, e aí ele falou que, o Gabriel, numa audiência pública só pra discutir a mobilidade urbana, chegou de motinha e tal, mas na verdade foi na Justiça Federal. Eu assim, eu tô ferrado. E o presidente da Justiça Federal tava lá. Aí eu assim, nunca mais vou divulgar disso. Foi um momento único, né? Essa aí vão me quebrar, né? Depois dessa. Até hoje. E até hoje todo mundo lembra desse momento. Todo não mundo tem dá, como. essa da motinha não tem como. Tem Cara. várias histórias, cara. Tipo assim, até eu acho que não... Tinha uma situação, cara, do carnaval. Ih, Tá. Carnaval sempre é confusão. Sempre tem. Sempre tem. Não, a gente tinha o chamado Bloco da Valquíria, que era um grupo lá de Sambaqui, Meu Deus. que eram mais ou menos 35, 40 homens. E aí via as mulheres e tal. Mas a gente fazia o quê? A gente pagava um valor e tal. E aí a gente tinha direito, chegava às 9 da manhã. Aí ficava bebendo até meio-dia, 1h. E aí tinha carne e tal, a gente comia e tal. Depois ia pro Bloco do Sujo. Sim. Ah, sim. Aí o que a gente fazia? Qual era a sacada? Vai todo mundo de uma coisa e eu vou diferente. Tipo, a gente foi num ano, foi umas 35, todo mundo de Mulher Maravilha e eu de Super-Homem. Esse daí tinha uma foto Tinha que uma eu vi, foto, né? Com a franjinha. Até a franjinha do Clark Kent. Até a voltinha do Clark Kent. Essa franjinha eu teria dificuldade de fazer. Ô, doutor? É verdade. Ô, doutor. Alô, doutor? Alô, doutor? E aí, cara, aí eu fui, aí fizemos isso daí, foi bem naquela época que tava em alta aquela música Foge, Foge, Mulher Maravilha. E aí eu fiquei em cima, e a Valquíria era um latão de lixo, aqueles latão laranja. Sim. A gente enchia de gelo, de cerveja, ia lá pro meio e ficava. Aí me botaram em cima do latão, aí tu imagina, eu em cima do latão, 35 Mulher Maravilha na minha frente, dançando aquela música. Cara, foi... E não tem vídeo desse aí? Tem vídeo? Eu lembro da foto, eu vi a foto, sei, né? cara, acho que não tem vídeo, Porque a gente cara. não explorava tanto, Eu né? acho que saiu até no Hélio Costa, cara, na época do... Ah, é? O Hélio Costa fazia parte do Balanço Geral, sei lá. Sim, uma coisa assim. Aí saiu um deles. Eu devia ter Deve ter me chamado de filho desencapado. Devia ter apresentado o Gabrielzinho de outra forma. Advogado, vereador, daí tá pra deputado e festeiro. E tem superpoderes. E tem superpoderes. Tem superpoderes. Esse Gabrielzinho. Época boa, pô. Época boa. Com certeza, né? Tem que aproveitar também. Ah, não, só trabalhar não dá, né, Gatinho? Só trabalhar não dá. Tem que... Opa! Ah, Gatinho, jogou pra ti. Que confusão. Depois eu vou... Antes de terminar, eu vou contar uma história do tempo da eleição ali, que eu fui candidato. Vou contar uma coisa pra ti. O que aconteceu de quinta-feira em diante? Ah, melhor não. Ah, meu Deus. Não, Que confusão. Não tens coragem. Tenho coragem. Mas eu conto depois. Se puxar o assunto, ele fala. Eu falo. Ô, Dudinha, tu que é professora, trabalha com as crianças, né? O Gabrielzinho, ele tem uma relação também bem maneira, assim, com as crianças, né? Ah, interessante. Isso é muito importante, né? Ah, eu ouvi até falar agora há pouco que as crianças até falam que vão votar nele. Ah, é? Olha só, isso aí, acho que é uma grande coisa, assim, pra nós. Isso é bacana. Isso é a minha relação. Eu tenho 2 públicos que me adoram. As crianças e as velhinhas. As velhinhas. São 2 públicos que... Cara, Tu faz sucesso. Faz sucesso. Grupo de idosos e tal, é o rei. Então, isso é bacana, cara. E, tipo assim, as crianças, tipo assim, no começo, elas olham e tal, ficam meio... Primeiro eu fico meio... Sim. É diferente, né? Tu olha assim, com o cara do meu tamanho, com barba e tal. Chama um pouco a atenção. Sim. Aí depois tu vai, aí eu brinco com as crianças e tal. Sim. Aí as crianças já começam a sentir um pouco mais liberado, mais livre e tal. E aí fica brincando e tal. E sempre tem umas histórias, né? Tipo assim, pô, a criança vem, às vezes... Pô, acha que é criança mesmo com a barba. Pô, vamos brincar, tio. Vamos brincar comigo e tal. Aí eu sempre falo, não, vamos brincar. Aí brinca as crianças também. E eles perguntam pra ti, Gabrielzinho, por que tu tem barba? Ah, sempre. Sempre. Ah, por que tu tem barba? Porque... Ah, por que tu não... Por que tu tá pequeno? Aí, geralmente perguntam, por que tu tá pequenininho? Eu disse, tem que comer bastante, tem que estudar bastante, senão não vai crescer. É isso aí. Eles olham assim e tal. Mas depois vai que é uma beleza. Aí vai tranquilo. Depois brinca legal, Igual né? ontem, eu tava falando aqui, ontem eu tava em
Esses dias eu tava em Governador Celso Ramos e aí tava numa reunião tal, política, aí tinha um menininho e tal, e aí ele chegou do meu lado com aqueles dragãozinhos de pilha, aí fica andando assim, dançando na mesa, pô, vamos brincar comigo. Aí o pessoal que tava na mesa ali, tu começou a rir. Eu disse, não, depois a gente brinca. Aí assim vai direto, cara, assim vai direto com as crianças. Agora eu tô no papo sério aqui, não vai dar pra brincar. Ah, não, agora não dá, daqui a pouco a gente brinca. Não, mas assim, porque a criança tem essa coisa, né, cara, da espontaneidade. Exato. A criança não tem maldade, né? Eu digo, é por isso que eu levo na esportiva. Sim. Teve uma certa vez que eu tava no Triunfo lá, e daí eu tava com um amigo, que é o Nado, o Reginaldo, ali do Morro do Céu, ele tava com o filho. E aí, pô, o menino queria ir embora, falou, pô, pai, aqui não tem nada pra mim, né? Só homem, cerveja, futebol e tal. E não tem nada pra mim, não tem nenhum amiguinho pra eu brincar, tô me sentindo sozinho e tal. Daqui a pouco tu chegou, daí tu tá vindo lá de longe caminhando assim. Quando tu tá caminhando, ele falou, não, pai, agora eu não quero mais ir embora, tá chegando um amiguinho lá pra eu brincar. Aí a gente que é adulto, porque às vezes a gente não sabe como se comportar na coisa, né? Então daí tu não sabe o que tu fala, trava, né, cara? Sim. Mas aí até falei com ele na época assim, tipo, pá, cara, a espontaneidade da criança, né? A criança tá ouvindo lá e tal, né? Aí depois ele te olhou de frente e ele assim, pai, acho que ele não é tão criança assim. Mas espontâneo, assim, isso aí cara. tem um monte, é aquela que, como tu falou, o adulto, às vezes, o cara fica meio assim, pô, será que ele vai achar ruim e tal, do meu filho falar isso daí e tal? Às vezes até o pai até briga com a criança. Sim. Não, cara, mas isso aí é comum, normal, né? é comum, cara, isso aí faz A gente vê parte. que os pais vê de outra forma. E, na verdade, a criança é espontâneo mesmo. Eles não têm maldade. Não, Sim. Aí vou É que a gente é adulto, muitas vezes, cara, a gente não sabe como abordar. Existe uma... a gente não pode ser hipócrita nisso. A gente tem uma série de curiosidades. Claro. Né? Pô, a gente tem uma série de curiosidades pra saber como é que o cara faz determinada coisa, como é que ele faz isso, como é... Tu fica de sacanagem. Não falei nada. Já pensa que tinha falei sacanagem. O cara... Tô falando sério, já foi, meu filho. Esquece. O cara, às vezes, então a gente tem uma série de curiosidades, só que, tipo, às vezes a gente não quer, a gente pensa que pode estar sendo inconveniente com esse tipo de pergunta, às vezes também tu já ouviu muitas vezes, aquela coisa que o cara não... Pô, tua caneca é baita, né? Pô, fica... O modelo ajuda, né, cara? Boa. Cara, então assim, isso a gente não pode negar. Tem assim, o assunto às vezes parece sensível pra gente, mas essa questão da curiosidade todos nós temos, né? Assim, Cara, várias pessoas têm curiosidade em todos os sentidos, principalmente na questão de vida pessoal, cara. Pô, como é que tu faz pra namorar? Como é que tu vai pra não sei o quê? E assim vai, cara. Então. E, tipo assim, a gente vai perguntando. Então, e aí assim, essa questão da curiosidade, porque daí a gente vai perguntando, cara, e quanto mais a gente vai conhecendo a tua história, mais a gente vai vendo que tu é um vencedor. Entendeu? Exatamente. Cara, tu é um vencedor, velho. Inspiração pra muitas Pra muita gente. Tu é um vencedor, cara. Pô, tu passou por toda essa questão da dificuldade, entendeu? Ultrapassou essa barreira. Pô, veio pra vida pública, é um cara que estudou, é um cara super inteligente, um cara super articulado, comunicativo, sabe? Tem uma série de qualidades, né? Então, assim, olhando pra ti, é isso que eu visualizo, né? Eu te visualizo, assim, um vencedor. Um cara realmente um vencedor, cara. Vencedor na vida, né? Assim, independente de campanha, de coisa, de eleição. Um cara que venceu na vida, assim. É isso que é o bacana, cara. Que é onde as pessoas acabam, tipo, acompanhando meu trabalho e tal. Eles realmente têm essa mesma sensação e que realmente é verdade. Assim, ó, eu nunca utilizei a minha deficiência para me vitimizar de alguma coisa ou para alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Sim. Eu sempre utilizei minha deficiência para tentar conquistar os objetivos e ver que, independente das dificuldades que a gente tenha, a gente tem que correr atrás, a gente tem que batalhar, a gente tem que conquistar porque nada é impossível. Sim. Então a gente sempre faz isso daí. E, cara, e o pessoal, muitas vezes eu recebi uma vez, agora recentemente, uma menina que é de Passos de Torres, acho que é lá no sul do estado. E tipo assim, e ela falou, cara, ela tem nanismo também. Ela assim, pô, eu te acompanhando na rede social, me inspirou a ser candidata a vereadora aqui na minha cidade. Tipo assim, assim tem vários que a gente recebe relatos, e isso é legal, isso é gratificante, que independente da questão política, é a questão pessoal que realmente a gente vê que a gente tem que batalhar e que vê que, cara, que não adianta a gente ficar reclamando, chorando, que não adianta, a gente tem que correr atrás e utilizar as dificuldades para poder usar como combustível para poder superar. E assim, até para que outras pessoas também, porque o mundo é cheio de oportunista, né? Não aproveita essa tua fala. O que a gente aqui é o seguinte... não existe mimimi, não existe mimimi. Vitimizar que ele tá falando aqui, creio eu, é o cara simplesmente se jogar em casa, deixar a vida levar e ficar reclamando porque tem deficiência. Isso. Não se pode negar que é mais difícil.
Não, claro, o que eu digo é a questão de vitimizar, no sentido... Então, como tu realmente falou, que às vezes a gente, pra não pegar aquele porque tem muita gente maldosa, tu pega aquele cortezinho e acaba jogando de forma... E tirando do contexto, né? Realmente, é no sentido de que de tu pegar, utilizar determinadas dificuldades, independente de qual ela seja, de ficar em casa se prevalecendo com isso daí. Sim. Não, óbvio que tem situações que realmente é diferenciada do caminho e tal. A gente sabe que existem N situações, mas realmente a gente tem que batalhar, tem que correr atrás, dentro daquilo que é possível, daquilo que é viável, mas mesmo assim a gente sabe das dificuldades que a vida nos impõe. Seja aquelas barreiras sejam aquelas barreiras arquitetônicas que a gente fala, tipo assim, as dificuldades, quando tu fala aí de inclusão, de acessibilidade. Tipo assim, hoje tu pega um monte de calçada quebrada, hoje tu pega um monte de prédio público que não tem acesso, tu pega prédio privado, como eu falei ali da questão de laje que tu não conseguia alcançar no elevador. Então tu tens uma série de barreiras arquitetônicas, mas que as barreiras arquitetônicas, elas conseguem muitas vezes ser resolvidas. Às vezes o que a gente tem que ter, muitas vezes, é a barreira atitudinal, aquela atitude das pessoas de mudar. E realmente é um ser humano como outro qualquer, que tem as limitações, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que atender e realmente respeitar essas peculiaridades de cada um e ajudar naquilo que for possível. Não adianta, hoje pega aí os haters de internet, o cara fica xingando, não sei o quê, por causa do tamanho, por causa da estrutura disso, aquilo. Então, e hoje um dos seus maiores trabalhos é com a inclusão, né, Gabrielzinho? E aí você já conseguiu trazer diversos trabalhos para a gente ter mais ainda a inclusão em Florianópolis, né? Exato. Hoje tu pega ali a questão da inclusão. Hoje tu, tipo assim, eu sempre, por ser pessoa, por exemplo, sempre passei por isso na pele e a gente pouco via a representatividade, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, no governo federal, na Câmara de Deputados, até tem que era a senadora Mara Gabrilli, que agora vem a vice-presidente da chapa da Simone Tebet, que ela é cadeirante, ficou cadeirante, e tipo assim, são pessoas que a gente vê que ainda falta muita representatividade. Sim. Não que as outras pessoas, elas não tenham a sensibilidade de defender a causa, não, muito pelo contrário, mas é que quando tu sente na pele, tu vê que realmente, tipo assim, se eu falar pra ti a questão da comida aquilo, o cara, como não me afeta, teoricamente eu não tenho, e não é por maldade. Sim. Muito pelo contrário, é porque o cara não... Como eu, às vezes, também não tenho a questão, às vezes, de saber qual é a realidade de uma pessoa cega. Porque eu não sou cego. Mas por isso que a gente sempre tem feito contato constante com as entidades, seja da pessoa cega, a deficiência afrodéfica da deficiência física, a Associação de Surdo da Grande Florianópolis, várias entidades, a gente sempre tem feito contato constante para poder verificar de cada uma quais são as reais necessidades, o que a gente, enquanto agente público, agente político, a gente pode ajudar na formação de políticas públicas e também na questão de fiscalização. E aí a gente vai sempre batalhando, sempre cobrando. E a gente conseguiu aí vários resultados. Então isso é importante, porque as entidades também se sentem muitas vezes representadas nesse sentido. Com certeza. Sim, cara, assim, ó, todas as vezes a gente tem isso, né? Tem uma palavra da moda que é empatia, né? eu tiro onda com empatia porque, a palavra é forte, o significado é legal, né? Importante. Só que eu ouço empatia da boca de gente que não tem empatia, né? Só empatia de lá pra cá, daqui pra lá jamais. Mas assim, cara, essa questão da política pública de inclusão, a gente tem que inserir também pessoas que não têm deficiências, né? E eu vou te dar um exemplo, cara, sobre isso, porque assim, eu tô atuando num processo que o cidadão mora num condomínio já antigo, né? E a gente usou a lei da acessibilidade para discutir, seguinte, o cara no último lance de escada lá dele, ele não chega, o elevador não vai até lá. Tudo bem, é uma estrutura que não tem como mexer. Mas, se colocar uma rampa lá, se colocar um corrimão, já tá resolvendo o problema dele. Se colocar uma rampa para ele acessar lá a área de piscina, já tá resolvendo o problema dele. Certeza. Lá na frente também, o acesso é por escada e tal, então ele tem que aguardar para abrir o portão da garagem para ele poder passar. Aí eu entrei com a ação e pedi a liminar. Cara, na liminar foi negada, dizendo que a lei não prevê a reforma no prédio público, em prédio antigo, né, construído antes da legislação, e que não seja de uso público. Aí eu falei, olha, cara,
a gente não pode ser positivista assim ao extremo. Se tu ler a Constituição e casar com a legislação atual, tu vai ver que isso é uma necessidade. Porque daí vamos fazer o que com o cara? Então, ele vende o apartamento dele para poder morar em outro lugar que ele não tem nem condições de comprar? Porra, gente, assim... Então, falta observar isso, né? Falta essa empatia, falta observar a questão da inclusão, falta se colocar no lugar do outro, né? E não tô aqui cagando regra, não, tá? É uma coisa básica, simples. E pra mim é uma interpretação básica. Aí daqui a pouco esse próprio juiz vai ficar mais velho, aí não vai conseguir subir escada, aí o que ele vai fazer? Então, cara... Cara, eu peguei... A inclusão a gente vê que tem que ser uma coisa muito bem conversada. E quando tu fala em acessibilidade, ela não entra só a pessoa com deficiência. Sim. Ela entra várias pessoas. Tipo Sim. assim, entra, por exemplo, se tiver calçada com problema, isso afeta a Ludinha, que vai com um salto alto, às vezes andar no centro, não consegue andar. Sim. Tu acessa a pessoa que vai com carrinho de bebê, não consegue andar. Nossa, e sim, a gente vê super. Tu pega a pessoa idosa, tu pega o cadeirante, pessoa obesa. Então, tipo assim, a acessibilidade, ela entra vários fatores. Sim. Então, a gente tem que realmente olhar e a letra... Se tu pegar, como tu falou, sou advogado, também é advogado, tipo assim, a letra fria da lei, muitas vezes ela tem que ter essa flexibilidade realmente para poder mudar. E quando se fala em prédios mais antigos, anteriores à LBI, por exemplo, eu estou com um projeto na Câmara de Vereadores que fala sobre a questão do retrofit, de pegar a adequação e acessibilidade dos prédios mais antigos, sem ter a necessidade de descaracterizá-los. Sim. Então, só que tá lá ainda, né? Então, né, cara? Não, cara, porque assim, ó, eu penso que é na questão da razoabilidade que se resolve isso. Vamos lá colocar o seguinte, olha, essa obra aqui, para poder trabalhar a acessibilidade, gente, ela vai modificar toda uma estrutura e o prédio vai sofrer com isso. Não dá pra gente trabalhar isso. Beleza? É razoável. O prédio não tem como fazer, vai, né? Destruir o prédio, então não vamos fazer isso. Como. Cara, mas dizer que não posso fazer porque a lei não determina mesmo. Pô, se fizer uma interpretação extensiva ali de Constituição e legislação, Absurdo. não tem como, entendeu? É absurdo isso aí, cara. Não tem como, assim, não tem como interpretar dessa maneira, negar esse direito. Não tô aqui nem fazendo defesa em causa própria, né? Mas do todo, né? Eu não tô falando do meu processo específico. Esse é um ponto, esse é uma questão peculiar, mas que atinge todas as pessoas. Exatamente. Entendeu? Então, isso é realmente lamentável que a gente tenha esse tipo de postura, principalmente vindo de um órgão que deveria defender o interesse da coletividade. Sim. Então, é triste. Né? Fiz um agravo nesse sentido aí. Vamos ver o que dá o agravo. Vamos ver, Dale. tô aguardando lá. Dale. É isso aí, não existe. Já toquei com os dois pés. Dá certo? Não, mas é isso aí, a gente tem que lutar e todos, a gente tem a empatia que tu fala. Porque hoje é muito bonito falar de acessibilidade, falar de inclusão social. Sim. Todo mundo acha bonito. Sim, Mas na prática não é pratica. mais Com bonito certeza, ainda. A com inclusão certeza. na prática é É mais verdade. bonito ainda, gente. isso aí. Vamos tocar aí, galera. Melhor do que falar é agir, né? É agir. Fazer a coisa É isso aí. acontecer. Como né? diz um amigo meu, vereador, falar até papagaio fala. É verdade. Falando em vereador ali, Gabrielzinho, tu que já tá há um tempo na Câmara lá, tem alguns assim que dá pra se inspirar, alguns que realmente lá, não vamos falar nome, né? Sem nomes. Mas tem algum vereador lá assim que, pô, dá pra ver que esse é bem intencionado, esse cara é do bem, esse cara é legal, esse cara tipo passa assim, uma experiência legal pra É que, gente. tipo assim, eu vou te falar uma coisa, cara. Tipo assim, tem... É que lá, o bom, essa legislatura agora, o bom é que ela trouxe uma pluralidade de conceitos, de defesas, de bandeiras. Sim. Por exemplo, a gente pega aí, por exemplo, vou até citar o nome, não tem problema, a vereadora Manu, que ela tem uma pauta mais liberal, então ela defende um nicho mais liberal. E que eu não estou dizendo se concordo totalmente, Sim, eu sim, discordo, sim. não. Sim. Mas eu digo que tem umas pautas. Tem a vereadora Pri Fernandes, que defende a causa animal. A vereadora Mariane Matos, mais da questão da segurança pública e a questão do direito das mulheres. A Carla Aires, que é do PT, que defende a questão da LGBTQIA+. Tem o Afrânio, que defende a questão dos trabalhadores, dos sindicatos, junto com a Cíntia. Tem o Gemada, o Bericó, que também que atua, e o Mamá, que defende mais a questão também da questão do apoio mais comunitário, aquela atenção. Então, isso é bacana, o Jefferson Bach. Sim, Então, sim. tipo assim, tem vários atores, e então cada um dentro da sua prerrogativa, do seu trabalho, cada um tem o seu lado bom. E eu vou ser bem sincero, cara, eu por mais que a política às vezes ela esteja desacreditada em muitos pontos, eu acho que a gente tem uma legislatura, uma Câmara de Vereadores, que ela, dentro de cada um do seu conceito, ela quer o bem da cidade. Sim. Então, acho que isso é o mais importante. A gente quer fazer o bem da cidade. Alguns, obviamente, vai ter essas divergências. Isso é natural da democracia, quando tem opiniões contrárias em determinadas situações, mas cada um quer o bem comum da sociedade. Isso é o mais importante. E é para isso que a gente trabalha enquanto Câmara de Vereadores. Então, todos os vereadores estão
imbuídos nessa missão aí de fazer o melhor aí para Florianópolis, com certeza. Com certeza. Então, E aí, amigo. Que mandas? Eu? Vocês estão curiosos, né? Estão querendo... Eu tô sabendo que vocês querem... Já tens até plateia te esperando. Mas de quinta... Daí, Vitor, tá na hora de ir embora? Tá na hora de partido? Né? Tá com fome? Ah, é? Ele quer comer, ele quer a tua comida, né? Que caramba, ele quer a tua comida de qualquer jeito. Mas vai contar de quinta a domingo? Ah, tu queria saber dessa daí? Então só conta de quinta pra sexta, que de quinta a domingo tem mais uma hora, né? Não, na eleição, cara, a gente foi fazendo a campanha e tal, né? É verdade. É verdade, a gente foi fazendo a campanha, sem grana, na luta, na raça. Eu com a minha best friend, você sumiu da minha vida, eu queria tanto estar perto de você. Aí a gente foi fazendo a campanha e tal, trocando a ideia. E, cara, quando chegou na quarta-feira, ela sentou comigo, última semana, quarta-feira, ela falou, e daí, Gutão, o que tu acha? Eu falei, a gente não vai ganhar. Ela falou, não, eu falei, não, a gente não vai ganhar, não é assim que se ganha. A gente tá vendo a competição que é pesada, a última semana tem gente que tava com a gente, já não tá mais. De repente já tá com outro vereador, sabe-se lá o porquê, né? Sabe-se lá o porquê. Mas aí... muita gente me abraçou e eu agradeço muito essa galera. Teve cara que me abraçou, que chorou no final comigo e tal, aí, pô, da hora. Mas aí tá, chegou quarta-feira, eu disse, a gente não vai ganhar. Ela, como? A gente tá bem, as pessoas falam da gente, falam, mas falar e votar são coisas distintas, né? Para agora tem uma coisa que dá pra eu aproveitar. Porque quando chegar às 16, fecha às 16 horas, né? 17. Urna, 17. Quando chegar às 17 horas de domingo e essa galera ver que o Gutão não ganhou, acabou, né? Não tem mais resposta no WhatsApp, não tem nada. Então acho que de quinta a domingo é o momento. Deixa pra mim. Mas eu não fui. Ah! Ah, por quê? Não fui. Preferi ficar em casa, cuidar das crianças e tal, entendeu? Mas ali, assim, o meu direct era... Imagina. E eu pensando, porra, eu assim, né? Carecão, pá, dá certo, é? Tava. Best friend, você lembra, né? Ela cuidava do meu Instagram. Mas eu não fui. Não fui. Agora eu entendi. Não lembra quem é a best friend? Agora eu lembrei quem é a best friend. Pode falar o nome? Pode? Pode. Tati. Alô, Tati Exalta! Alô, Tati. Beijão, querida. Forte abraço. Sabes que, ó. Não sei, mas sabes que eu te amo e te amo pra sempre. De verdade, ó. Aqui pra ti, ó. Tô esperando pra participar de uma festa com o Neymar também, pô. Ah, ela não te levou ainda? Não leva. Ah, tá. Daí não dá, Só quer né? convidar o Gutão. Não, Gutão não vai. Então não vai. Então tem Não pode. muita criança pra cuidar. É verdade. Essa Mariazinha, história... e aí? E aí? De hoje? Tudo certo. Ah, o Gabrielzinho é sensacional. Demais, velho. Sensacional. Né? História do Tico Teco. Cara, Gabrielzinho é o seguinte, cara. Porra, eu desejo pra ti toda sorte, irmão. Toda também. sorte. Espero que a galera veja o cara bom que tu é, o cara bacana, gente fina demais, competente. Sim. Um cara assim, é como eu te falei aqui durante a conversa, tu é um vencedor. Pra mim, tu é um vencedor, cara. Venceu na vida, é um cara, pô, correto, um cara sério. E eu espero que a galera te dê essa força lá, enxergue isso realmente e faça tu alçar aí voos e te jogar pra frente, porque tu é um cara merecedor de verdade, irmão. Merecedor. Mas vai dar Que Deus tudo continue certo. te abençoando e que a galera te dê esse apoio que tu merece muito. Com certeza. Eu que agradeço aí. O Guto é um cara que eu tenho um carinho especial aí pela jornada aí, não só da parte política, mas Sim. antes da política. Acho que isso é importante. A política, muitas vezes ela passa, mas as amizades ficam. As amizades sempre continuam, principalmente as amizades verdadeiras. Então, cara, só agradeço. A gente tá aí nessa batalha. A gente sabe que não é uma batalha fácil. É uma batalha bastante difícil, complicada. Principalmente como trabalhou ali na campanha, tu sabe como é que é, principalmente com quem tá com a máquina na mão, tem todos aqueles caras que já estão há bastante tempo no Sim. poder, Sim. mas que pouco fazem pela gente, pouco trabalham pelo Estado de Santa Catarina de forma com que deveriam trabalhar, e a gente tá aí, naquele nosso trabalho igual 2016, onde muita gente me conhecia, muita gente sabia quem era o Gabrielzinho, mas muita gente não sabia que eu era candidato a vereador na época. Mas agora é uma eleição também da mesma forma. Muita gente me conhece, mas muita gente ainda não sabe que eu sou candidato. Então a nossa missão principal é levar essa mensagem para as pessoas, saberem quem é o Gabrielzinho, conhecerem o nosso trabalho, porque
quando as pessoas verem quem é o Gabrielzinho, o que a gente fez em Florianópolis, o que a gente pode fazer por Santa Catarina, a gente vai conseguir conquistar esse objetivo. Eu tenho certeza que a gente está trabalhando forte e firme para isso. E, se Deus quiser, a gente vai estar dia 3 de outubro comemorando. Coisa linda, amigo. Isso aí. Vai estar, E o com certeza. Confusão tá aqui pra te trazer mais histórias pra gente. Sim, depois de eleito, volta aqui pra gente bater um papo, continuar, que a gente tem mais histórias pra contar. Com Sempre tem, né? certeza. Sempre tem. Dudinha, Meu amigo. pô, querida, mais foi um prazer dividir essa bancada contigo, como sempre né? Sempre. Maravilhosa, né? E pra Top. encerrar, toquinho. aquele toque tradicional. E pra galera lá, galera, vocês já sabem, né? Yeah. E aí, faz Não o quê? esqueça de deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e, claro, seguir a gente em todas as nossas redes sociais pra acompanhar. E compartilha com os amigos, que isso é muito importante, muito que a gente quer importante. ver esse projeto crescer, pô. Bora, ano Crescer, que vem. crescer. Mais ainda. A gente vai virar gigante, tão gigante quanto o Gabrielzinho. Gabrielzinho. Amém. Amém. Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu, amigo. Pô.